paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 dessa classe tão abençoada nesse terceiro trimestre. Hoje nós vamos trabalhar sobre o primeiro diário da viagem. Esse aqui é o primeiro diário da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, coloca o nome da cidade onde você está assistindo a gente. Que Deus te abençoe. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, você encontra tudo isso aqui no canal, tá? No link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo, eu sempre coloco aí para poder te ajudar e te abençoar também. E é claro, se você conhece alguém que está iniciando e precisa de uma orientação na IBD, indica a gente. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. O primeiro diário da viagem. Esse aqui é o primeiro diário da viagem missionária, da primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo realizou. E isso está descrito em Atos dos Apóstolos. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição dá para a gente. A primeira delas é a leitura bíblica que está localizada em Atos, capítulo 13, versículos 4 ao 15, também versículos 43 ao 49. Leia também a mensagem que se localiza agora em Atos, capítulo 14, versículo 15, parte B, e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos. E isso está presente a partir do capítulo 13 desse texto tão maravilhoso. Essa primeira viagem missionária é realizada pelo apóstolo Paulo, por Barnabé, e inicialmente nós vamos encontrar aqui o João Marcos acompanhando os dois nesse primeiro momento. Nessa primeira viagem missionária, nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo dirigindo a vida desses dois missionários. Inicialmente, você precisa ter noção que aquele que estava sendo o líder dessa viagem missionária é o Barnabé. O apóstolo Paulo ainda está aprendendo, ainda está caminhando, ainda está sendo discipulado. Isso significa que todos nós também precisamos ser discipulados por alguém, acompanhar alguém, aprender com alguém, para poder pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Todos nós precisamos de um modelo. Paulo teve um modelo chamado Barnabé. E o Barnabé guiou Paulo nessa primeira obra missionária, direcionados aí pelo Espírito Santo de Deus. A partir da segunda viagem missionária, então, você vai encontrar Paulo e Silas. Só que nós estamos analisando o primeiro diário dessa viagem. Quem é que registra esse diário? E aí vem essa questão. É o Lucas. O Lucas, conhecido também como o médico amado, cooperador da igreja, obreiro do Senhor, aquele que ajudou o apóstolo Paulo em diversas viagens também. O Lucas, ele registra também o evangelho, que leva o seu nome. E agora ele está registrando Atos dos Apóstolos como uma continuidade dessa obra missionária e ele está direcionando esse texto para o excelentíssimo Senhor Teófilo. Isso está presente lá em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 4 e você pode comparar também com Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Vale a pena você fazer isso também. Para a gente analisar esse primeiro diário, eu espero ajudar você. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: a parada em Pafos para conversar com o governador. O apóstolo Paulo, Barnabé e Paulo visitaram diversas cidades na primeira viagem missionária, e essas cidades foram impactadas pelo poder de Deus. A primeira viagem de Paulo, Barnabé e o João Marcos foi em Chipre. Conforme a escritura, eles vão para a ilha de Chipre e, chegando na cidade de Salamina, eles começam a visitar as sinagogas. Observe,
No Novo Testamento, as sinagogas elas eram utilizadas pelos judeus, os religiosos, especialmente os fariseus. Só que para a igreja, as sinagogas também viraram um instrumento de evangelização. E na primeira viagem missionária, em Atos 13:5, eles visitam uma sinagoga e lá vão falar sobre o Messias, que é Jesus. Então, no primeiro diário, você vai encontrar isso. Eles utilizam uma estratégia. Eles visitam as sinagogas para pregar o evangelho. Eles atravessam toda a ilha, pregando o evangelho, falando de Cristo e vão até a cidade de Pafos. Então, observe, se você tiver condições também de apresentar em sala de aula um pequeno mapa do Novo Testamento e localizar nesse mapa aí a ilha de Chipre, vale muito a pena. Conforme Atos capítulo 13, versículos 6 e 8, em Pafos, tanto Barnabé como Paulo e também o João Marcos conhecem então o governador da ilha, conhecido como Sérgio Paulo. Esse Sérgio Paulo também apresenta aos dois um falso mágico conhecido como Bar Jesus, também mencionado na Bíblia como Elimas. E você vai perceber que esse governador daquela região, o administrador daquela área de Pafos, ele tinha uma autoestima com esse falso mágico conhecido como Elimas ou Bar Jesus. Só que o apóstolo Paulo, e especialmente Barnabé, ambos conheciam o poder de Deus, a graça de Deus e a manifestação do Espírito Santo. E esse Bar Jesus queria atrapalhar o crescimento da palavra, a pregação do evangelho, ao ponto do apóstolo Paulo repreendê-lo, chamando de filho do diabo. Isso está escrito lá em Atos capítulo 13, versículo 10. Essa consequência má de Elimas, ou Bar Jesus, esses são os dois nomes que ele tem, traz sobre ele uma situação desastrosa. Isso está registrado em Atos capítulo 13, versículos 12. Você vai perceber que o apóstolo Paulo ele tem autoridade de Deus para repreender aqueles que praticavam o mal e queriam impedir a pregação do evangelho. Isso também nos dá a entender, a partir dessa leitura bíblica, que hoje em dia o inimigo das nossas almas sempre vai levantar alguém para impedir a pregação do evangelho. E nós precisamos ter a autoridade de Deus para compartilhar essa mensagem através do poder do Espírito Santo. É isso que essa primeira viagem nos ensina. Nos ensina a continuar pregando mesmo que alguém se levante contra você, se levante contra o teu ministério, se levante também contra o ministério da pregação do Evangelho de Cristo. Então é necessário você continuar falando de Jesus e continuar levando essas pessoas a Cristo. Avançando, espero estar te ajudando. Se eu estou, comenta aí. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele. Se não é inscrito ainda, se inscreve também no canal, tá? Em segundo lugar, como segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento. A parada em Antioquia e Listra, para explicar então as Escrituras. Vamos analisar essa questão à luz da palavra de Deus, para você compreender sobre esse diário missionário e também tirar algumas aplicações para trazer aos corações dos teus alunos. Da ilha de Chipre, os missionários então pegaram um barco e saíram em direção a Pergue. E conforme a escritura, nós vamos entender que João Marcos decidiu então voltar para Jerusalém. Isso por quê? Porque tudo indica que houve uma perseguição ali. E João Marcos temeu essa perseguição. E conforme a palavra de Deus, ele decidiu então retornar para Jerusalém. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 13, versículos 13 e 14. Anos mais tarde, ele se torna um instrumento na mão do Senhor, ao ponto de escrever também o Evangelho de Marcos. Mas nesse primeiro momento ele teme. E não há nenhum problema em temer os desafios, em querer parar. É necessário sempre estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo não joga ninguém fora. E você percebe que anos mais tarde ele tem uma nova chance e vira um grande obreiro na mão do Senhor. Quando você olha para a palavra de Deus, especialmente nesse diário missionário presente em Atos, você percebe em Atos 13, 16 ao 41, a pregação mais longa do apóstolo Paulo. Ele se dedicou a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, a expor as escrituras, a falar sobre Jesus. Ele ensinou a respeito do discipulado de Cristo, a respeito do Antigo Testamento, a respeito de Jesus ser o Messias. E na sinagoga de Antioquia, a pregação de Paulo surgiu um grande efeito. Os judeus aceitaram a mensagem, compreenderam que Jesus era o Messias.
pregado então por Paulo e Barnabé. E eles apresentaram esse evangelho de forma eficaz. O nosso papel também é expor a Escritura. Qual é o nosso papel como professores da escola bíblica? Qual é o teu papel? É explicar a Bíblia ao ponto das pessoas entenderem o Cristo, a necessidade de ter um encontro com Jesus como seu Salvador. Isso aqui é obra missionária também. Em Atos capítulo 14, especialmente do versículo 11 ao 15, nós encontramos eles agora pregando o evangelho, manifestando a presença de Deus através da sua vida e realizando também grandes obras como milagres, ao ponto das pessoas daquela comunidade entenderem que eles eram espécies de deuses encarnados em seu tempo, ao ponto de Paulo ser reconhecido pelo povo como Deus Mercúrio e Barnabé como Deus Júpiter. E eles repreendem aquilo. E eles começam a explicar para o povo que todo o poder de Deus e os milagres que estavam sendo realizados através da vida deles pertenciam a Jesus. Aqui tem um exemplo. Olha, toda a ação de Deus sobre a nossa vida não pertence a nós. Você percebe nas escrituras as pessoas querendo endeusá-los e eles rejeitam isso. Hoje tem muitas pessoas que aceitam isso. Nós não podemos receber esse reconhecimento que não é nosso, ele é de Deus. E eles apontam para Jesus. E o verdadeiro discipulado, o verdadeiro evangelismo, aponta para Cristo. E essa mensagem do evangelho deve sempre apontar para Jesus. E diante dessas dificuldades, você percebe aqueles homens pregando o evangelho de forma exemplar, ao ponto deles serem perseguidos depois, ao ponto deles serem praticamente massacrados e quase deixados como mortos pelo fato de revelar Jesus através das Escrituras e as pessoas passarem a compreender a respeito de Cristo como Salvador. Jesus deve ser aquele que tem o primeiro lugar na nossa pregação, o primeiro lugar também no nosso coração. Se eu estou te ajudando, e se essa aula está edificando você, coloca aí teu comentário, me ajuda também. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: a última fase da viagem missionária. Em Antioquia da Psídia e Icônio, os judeus não gostaram da mensagem do apóstolo Paulo e nem de Barnabé, ao ponto de apedrejarem eles e deixarem quase mortos, como está escrito em Atos capítulo 14, versículo 19. Observe, pregar a palavra de Deus é uma bênção, mas pregar a palavra de Deus e anunciar a verdade de Deus também levanta inimigos, pessoas que não aceitam a Jesus, pessoas que rejeitam o Cristo como seu Salvador, pessoas que não creem em Deus. Você vai perceber à luz das Escrituras que o apóstolo Paulo ele enfrenta diversas dificuldades, mas ele não desiste de pregar o Evangelho. Nós também não podemos parar de anunciar Jesus. Em nosso tempo, falar de Jesus nas escolas, na faculdade, onde estivermos no trabalho, porque esse é o nosso papel. À luz das Escrituras, nós vamos aprender sobre a necessidade de conhecermos a Cristo e caminharmos com Ele. Assim nós avançamos para a glória de Deus, independente do levantar do inimigo, porque o poder de Deus é sobre nós e nos edifica. E eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, deixa aí teu comentário. Por favor, tira uma foto, me marca no Instagram também, vou ficar feliz se você fizer isso. Que Deus te abençoe, tá? Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, que está começando agora, envia esse vídeo para ele ou para ela e se inscreve no canal também, porque me ajuda. Gente, que Deus te abençoe em Cristo, deixa o like aí, que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor. Se você está afastado de Jesus e precisa voltar para Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Tem muita gente aceitando Jesus através desse trabalho. Você pode aceitar a Cristo deixando o teu comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus sobre a sua vida. E é importante você fazer isso para a glória de Deus e ter uma vida plena seguindo a Cristo como o apóstolo Paulo fez. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos que vão te ajudar. O primeiro deles, que eu estou indicando nesse trimestre, é do Helenay Cabral, da editora CPAD. Gente, esse material vai te ajudar nesse trimestre. Você pode adquirir na editora CPAD, no site, vai lá e compra o seu. Outro texto sensacional é esse aqui do F.F. Bruce. Vale a pena você ter esse material, é da editora Shed Publicações. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o Conselho de Jerusalém,
Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.